Bom dia, pessoal! E aí? Só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Pereira e hoje eu vou trabalhar um pouco sobre adaptação e registro dos fósseis. Pessoal, na aula passada de biologia, nós vimos um pouco acerca do evolucionismo e da introdução ao evolucionismo. Nós percebemos que os seres vivos se transformaram ao longo do tempo a partir daquele processo de seleção natural, no qual o meio ambiente seleciona os seres vivos com mais características vantajosas para sobreviver, e os demais ou mudam de ambiente ou acabam morrendo. Nessa aula, nós vamos continuar o evolucionismo a partir do estudo da adaptação e dos registros fósseis. Pessoal, para facilitar o estudo dessa aula online, eu preparei um slide a partir do material COC para facilitar que vocês acompanhem. Então, a minha orientação é assistir essa videoaula com o livro didático aberto e conforme eu grifar no slide, vocês podem ir pausando o vídeo e grifando também no livro de vocês, assim como anotar as informações mais importantes. Um processo semelhante que a gente já fazia em sala de aula. Então, nós estamos no livro 2 de Biologia, página de 171 a 173. Pessoal, primeiramente vem o conceito de adaptação. Né? Então, basicamente, o que seria a adaptação? Além das espécies, quando elas mudam ao longo do tempo, nós vimos o seguinte: aqueles seres vivos que não eram selecionados naturalmente pelo ambiente precisavam mudar de ambiente. Então, nesse caso, os cientistas ao longo do tempo observaram que esses seres vivos eles têm características específicas que ajudam eles a sobreviver e se reproduzir em determinadas condições ambientais. Então, os seres vivos têm uma capacidade de se adaptarem ao meio em que vivem para garantir a sua sobrevivência e reprodução. Como, por exemplo, o urso polar no Ártico. O urso polar no Ártico ele se adaptou à região fria e ele consegue sobreviver e se reproduzir. Assim como o camelo no deserto de Saara, que são regiões bastante complicadas de termos a existência de vida. Então, esse conceito é chamado de adaptação, e ele é um conceito central para a nossa área da biologia evolutiva. Gente, de forma simplificada, para determinar as características ou conjunto de características, que é uma adaptação, é avaliado o aumento das chances de sobrevivência. Então, por exemplo, quando o ser vivo ele muda alguma coisa, ele vai ser considerado adaptado quando essa mudança favorecer a sua sobrevivência. Então, isso é uma adaptação. E ela depende das condições ambientais, possibilitando, então, que ele se reproduza e tenha mais descendentes. Também é preciso, para que isso seja uma adaptação, que ele transmita isso de geração para geração, permanecendo, então, essa adaptação ao longo do tempo. As condições do ambiente são fatores limitantes que selecionam os indivíduos de uma população com determinada característica ou conjunto de características. Nós dizemos, então, que um ser vivo está adaptado ao meio que vive. Um exemplo bem simples de adaptação é o processo de camuflagem. Esse processo são um conjunto de características morfológicas e fisiológicas presentes em um ser vivo, que o confere a capacidade de se assemelhar ao ambiente. Isso é um mecanismo, pessoal, muito importante para a sobrevivência, principalmente de presas. Então, para que a presa consiga se livrar de um possível predador, o ser vivo desenvolveu a capacidade de se adaptar ao meio ambiente e ter, por exemplo, uma mudança de coloração, como um camaleão, para poder confirmar esse processo de camuflagem. Ou às vezes um inseto, por exemplo, que se camufla ficando na cor da grama. Então ele tem essa capacidade de se adaptar. E a camuflagem é uma adaptação por quê? Porque ela aumenta o número de chances desse animal sobreviver ao predador. Então a camuflagem é um ótimo exemplo de adaptação. Isso dificulta a localização e possível predação. Muitas espécies de polvo, por exemplo, têm a incrível capacidade de modificar sua cor em segundos, se camuflando no ambiente. Olha que exemplo interessante. Então aqui é uma imagem do livro didático de vocês. Quase não dá para observar que o polvo está no ambiente, porque ele consegue mudar rapidamente se adaptando. Essas adaptações elas são observadas no nível
populacional. Como assim populacional? Ela está presente em todos os indivíduos da população. Imagina o seguinte, eu tenho uma população de 1000 polvos. Se se camuflar é uma característica adaptada do polvo, isso significa que todos, ou a maioria dessa população de polvos, terão essa mesma capacidade de se camuflar. Então, quando o ser vivo ele desenvolve essa adaptação, ele transmite ela para os seus descendentes, fazendo com que toda a população tenha essa mesma característica. Normalmente, o que limita a reprodução dos indivíduos de determinada espécie são os recursos disponíveis, como água e alimento. Isso é visto, por exemplo, em população de bactérias, que se desenvolvem em condições ideais e em laboratórios. O crescimento desses seres em progressão geométrica só se estabiliza quando os recursos do substrato fornecido não são mais suficientes. Tal fato é importante para entendermos a seleção natural na natureza. Há uma tendência muito maior ao nascimento de indivíduos do que a sua capacidade de reprodução, porque os recursos disponíveis são fatores limitantes, causando uma seleção natural, ou seja, não tem alimento disponível para todos na natureza. Então, por isso, no meio ambiente é comum termos um número maior de nascimento do que o planeta comporta. E por isso, nós seres humanos somos racionais, então nós controlamos bem a nossa população. Entretanto, no reino animal, isso não acontece da mesma forma. Então, acontece um grande número de nascimentos e depois a seleção natural, infelizmente, ela faz sobreviver apenas os indivíduos mais adaptados ao meio. Outro exemplo bom de adaptação aqui é o caso da raposa. Então a raposa no verão, a raposa do Ártico, ela tem essa pelagem colorida. Só que isso faz ela ser facilmente identificada no inverno do Ártico, porque o inverno do Ártico é todo coberto de neve. Então ela tem a capacidade de se camuflar dentro do Ártico, fazendo com que seja mais difícil identificar ela. E isso facilita, além dela fugir de predadores, também ajuda ela a caçar, porque impede que os outros animais a vejam com facilidade. Um outro exemplo clássico de camuflagem sou eu em Hollywood. Lindo, maravilhoso, né? Se eu estivesse em Hollywood com vários atores lá, vocês praticamente não conseguiriam identificar que eu não era de Hollywood, porque eu sou lindo assim como eles, né? Então tem uma facilidade aí de me camuflar no ambiente, tá? Pessoal, cada indivíduo vive somente uma fração do tempo evolutivo de sua espécie. Nós, no caso de seres humanos, nós herdamos cerca de 300 mil anos de evolução da espécie Homo sapiens. Só que a gente vive em média de 75 anos. Então isso significa que o período que nós vivemos é um período muito pequeno comparado a todo o período evolutivo da nossa espécie. Então, nesse caso, para a gente entender a evolução, a gente precisa entender que ela não acontece da noite para o dia, ela não acontece de 20 anos, 50 anos, 100 anos. A gente precisa entender que a evolução ela acontece no tempo geológico. Isso é muito importante, grife no livro de vocês. Então, ao longo do tempo geológico, em milhares de anos, nós conseguimos ver as características da evolução. Essa imagem ela mostra, né, um antropólogo utilizando o seu instrumento para fazer a coleta de um fóssil humano. Então aqui ele está realizando a coleta. O antropólogo, né, ele estuda as características dos homens ancestrais, tá? Pessoal, a partir disso, os registros fósseis são importantes evidências para estudarmos a evolução biológica. Então a evolução das espécies na Terra e os processos evolutivos podem ser estudados por meio dos registros de fósseis. Por que esses registros são importantes? Como eu disse, a nossa vida é muito curta perto do período de evolução, que é de milhares de anos. Então, uma boa ferramenta de comprovarmos a evolução é estudar os fósseis encontrados que datam desse período geológico antigo, que datam dessa maior parte aí de tempo que a gente consiga comprovar realmente, então, a evolução. Nesse caso, o que são fósseis, né? Fósseis são vestígios de seres vivos. Então, podem ser pedaços do corpo, rastro ou pegada, que já se extinguiram, mas foram preservados por diferentes materiais. Existem vários tipos de fossilização.
existe a sedimentação, quando ele é preservado pela amostra de solo, existe o processo de congelamento, existe processo por resina, entre outros. Esses registros normalmente são encontrados em rochas sedimentares, pois no processo de diagênese da rocha há oportunidade de fossilização. Gente, diagênese está grifadinho de verde porque é um vocabulário importante. Lá no cantinho do livro tem a definição de diagênese. O que é a diagênese? A diagênese são os processos físicos e químicos que ocorrem desde o início da sedimentação até a consolidação da rocha. E essa rocha ela é importante para preservar as características dos fósseis. Então, uma vez que o corpo ele é soterrado, esse corpo soterrado pelo fóssil, aliás, pela terra, o sedimento, ele vai preservar as características desses fósseis. Há duas importantes assembleias fossilíferas para a compreensão da evolução do reino animalia, que são conhecidas como biota de Ediacara e biota de Burgh-Chaves. De novo, está de verdinho assembleias fossilíferas. Então dá uma olhadinha lá no cantinho do livro no vocabulário. O que são assembleias fossilíferas? Assembleias fossilíferas são conjuntos de fósseis de diferentes espécies encontradas em um mesmo local. Então é bastante comum que a gente encontre sítios arqueológicos. Nesses sítios arqueológicos existam uma grande quantidade de fósseis. E quando você começa a escavar e estudar, você percebe que há diferenças entre esses fósseis, caracterizando que eles são de espécies diferentes. Então, quando eu tenho vários fósseis de espécies diferentes no mesmo local, isso forma uma assembleia fossilífera. As mais importantes é a de Ediacara e a de Burgh-Chaves. Nelas são praticamente encontradas formas básicas e simples de quase todos os animais que vivem hoje na atualidade. E isso a gente consegue então identificar que os seres vivos foram se evoluindo ao longo de milhares de anos. Portanto, os seres ancestrais tinham características muito simples e depois, a partir de milhares de anos na idade geológica, houve a evolução biológica, no qual hoje nós temos seres vivos que possuem semelhanças com esses ancestrais. Pessoal, enfim, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Vou deixar algumas atividades lá no Portal Infinito para vocês responderem. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Estou com muita saudade de vocês. Eu gostaria de falar que foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Um abraço, até mais.